5, 4, 3, 2, 1, 0. Fala Dev, sensacional ter você aqui com a gente no NLW. Finalmente chegou o momento de avançar para o próximo nível. Durante essa semana o time de educadores aqui da Rocket City vai te mostrar na prática o método para acelerar sua evolução e se preparar para as melhores oportunidades da sua carreira. Mais do que isso, você vai descobrir o caminho para dominar a tecnologia de uma forma eficiente, construir aplicações de ponta e se destacar como Dev. Já parou para pensar a diferença que faz estar numa empresa que valoriza a tecnologia, ao lado de um time incrível de devs compartilhando experiências e a motivação do dia a dia, com foco nos mesmos desafios e nas mesmas tecnologias? Imagina o quanto um ambiente como esse faz você evoluir muito mais rápido, comparando com estar sozinho ou trabalhando numa empresa que não valoriza a tecnologia. O objetivo do nosso método é mapear cada um desses elementos que te ajudam a evoluir muito mais rápido e replicar dentro do ambiente de aprendizado. E por isso o NLW não é uma playlist no YouTube ou mesmo um curso dentro da nossa plataforma. O NLW é um evento com data para iniciar, data para terminar, justamente para garantir essa experiência síncrona para que todas as pessoas que estão participando aqui do evento possam compartilhar os mesmos desafios no mesmo momento. Estar ao lado de devs que estão na mesma jornada que você, seja na universidade, no trabalho ou mesmo em eventos como esse aqui, é um dos ingredientes fundamentais que vão te ajudar a acelerar na direção dos seus objetivos. Então participa da comunidade durante essa semana, compartilhe as tuas dúvidas, ajude sempre que puder, se conecte com as pessoas, aproveite ao máximo tudo que o nosso time de educadores preparou com muito carinho para te ajudar a avançar para o próximo nível. Lembrando também que o NLW ele não é um evento para quem está iniciando, mas calma que eu tenho uma boa notícia para você. Se você ainda não domina o desenvolvimento web, a Rocket City preparou um programa completo, totalmente gratuito, para te ajudar nessa primeira etapa da jornada de aprendizado, que vai te guiar desde os fundamentos e te deixar pronto para os primeiros desafios profissionais como Dev. É só acessar nossa plataforma em rocketcity.com.br e começar a assistir. E agora, para quem já programa e está pronto para avançar para o próximo nível, chega de falar, bora codar! Fala Dev, tudo bem com você? Finalmente chegou, né, o dia tão esperado. Estamos aí começando o primeiro dia da 5ª edição do NLW e a gente está aí decolando rumo ao próximo nível nessa missão. E eu espero de verdade que você curta tudo que a gente for aprender aqui durante esses 5 próximos dias, né? A gente preparou muito conteúdo bacana, conteúdo inédito, mão na massa, para poder te ajudar realmente a ir para esse próximo nível, né? E eu já quero dizer, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à 5ª edição do NLW, na trilha de Node.js que você vai poder fazer aqui comigo, tá? A gente vai começar o desenvolvimento do nosso projeto ainda hoje, mas antes tenho alguns recadinhos para passar para você, que são recadinhos super rápidos, né? Então, tem até aqui a minha colinha para me ajudar, porque são alguns recados e eu posso esquecer, então a gente já deu aqui as boas-vindas, né? Vamos falar um pouquinho sobre a trilha de Node.js, né? Na trilha de Node.js a gente vai aprender como desenvolver uma aplicação totalmente do zero, aplicação back-end totalmente do zero, utilizando alguns conceitos como TypeScript para questão de tipagem. A gente vai utilizar banco de dados, tá? Vamos utilizar também algum framework para nos auxiliar nessa parte de fazer a conexão da nossa aplicação com o banco de dados, né? O que vai também facilitar, mas a gente também vai ver outros conceitos que a gente pode utilizar. A gente vai trabalhar também, que é uma novidade dentro da NLW, que é trabalhar com o WebSocket. Então a gente vai ver um pouco mais a fundo a questão do WebSocket, né? A gente vai criar uma aplicação utilizando o WebSocket, que é um tipo de protocolo também, né? Então, nessa nossa aplicação, a gente vai ter o protocolo HTTP para a gente fazer algumas requisições, principalmente requisições de configuração, de cadastro, mas também a gente vai ter o protocolo do WebSocket para a gente fazer essa comunicação aí em real time, né? Então, a ideia é realmente a gente conseguir aprender qual que é o conceito do Node, por que o Node ele veio, né? Para a gente entender onde a gente pode utilizar o Node, quais são as melhores aplicações para a gente utilizar o Node, né? E por isso é importante também a gente entender
alguns conceitos por trás dele, né? E aí também ver algumas partes sobre o que é uma API, né? Como eu já falei, o que é um WebSocket e mais algumas outras ferramentas que a gente vai utilizar, como por exemplo o Insomnia, para a gente poder fazer essa parte de cadastros, tá? Nessa aula, o que a gente vai fazer? A gente já vai começar colocando a mão na massa, começando a codar realmente, né? Então, a gente vai criar ali toda a base da nossa aplicação, que vai ser a base que a gente vai desenvolver durante esses 5 próximos dias. Então, a gente já vai começar a inserir ali o TypeScript dentro da nossa aplicação. Vamos já fazer algumas configurações iniciais para a gente já começar a trabalhar com a nossa aplicação. Vamos também fazer alguns exemplos ali para a gente entender o que é, quais são os tipos de rotas que a gente vai utilizar, né? Porque além do WebSocket, a gente vai trabalhar muito também com essa parte do HTTP, como eu falei. Porque a gente vai fazer toda a parte de cadastro baseado no protocolo HTTP. Então, a gente precisa entender, precisa ver na prática como que funciona também, né? Essa questão do HTTP. Então, a gente já vai começar colocando a mão na massa a partir dessa aula. Minha apresentação. Bom, eu sou a Dani. Em alguns lugares você vai me encontrar aí como Daniele Leão, Daniele Evangelista, tá? Sou Daniele Leão Evangelista. Mas se quiser me chamar de Dani também, sem problema nenhum, tá? Eu sou educadora aqui na Rocket City, né? Tô na minha segunda NLW como educadora. Até então já participava na parte do background, né? Ali nos bastidores, no time de comunidade, no time de educação. E a partir da NLW 4, eu recebi o convite para estar fazendo parte do time de educadores, né, dentro dessa trilha de Node. Então, eu aceitei esse desafio, né, e estou aí com vocês dentro da trilha de Node. Eu sou formada em sistemas de informação, trabalho com programação desde 2008, né, 2008 para 2009, por aí. Então, já tenho aí uma boa base, né, dentro do mercado. Até então, eu trabalhei muitos anos com programação utilizando Java como a linguagem mais forte, assim, para mim, né? Foram muitos anos, realmente, trabalhando com Java, até conhecer o Node e realmente me apaixonar. Mas trabalhei uns 12 anos, né, utilizando o Java. Um tempinho, mas o Node conseguiu dominar também o meu coração. E, bom, trabalho com programação. Hoje sou apaixonada por essa parte tanto de programar, mas também com a parte educacional. E aqui dentro da Rocket eu consegui unir, né, essa parte educacional com a parte da programação, né? Inclusive, eu entrei na Rocket através da comunidade, através desse meu desejo de querer ajudar as pessoas, né? Então, de tanto ajudar dentro da comunidade, eu recebi o convite em 2019 para fazer parte do time da Rocket, né? Então, para mim, é muito gratificante estar aqui podendo ajudar e passar um pouco do meu conhecimento para você. E quando eu digo que é um pouco, é realmente um pouco, porque eu acho que ainda tenho muito a aprender e enquanto eu estiver desenvolvendo, eu ainda vou ter muito a aprender. Então, eu espero que realmente o que eu venha passar venha te agregar de alguma forma. E um detalhe também, se quiser me procurar, você pode me procurar, provavelmente vai ter as minhas redes sociais aí em algum lugar, pode me chamar no Instagram, pode me chamar no Twitter, LinkedIn, fique à vontade, tá bom? Pra gente poder ter uma semana bacana, pra gente conseguir evoluir durante essa semana, existem algumas dicas para passar para você que vão te ajudar a ir até o fim do projeto. E por que a gente fala ir até o fim do projeto, né? Muitas pessoas acabam desistindo ao longo do primeiro, do segundo, do terceiro e até mesmo do quarto ou do quinto dia. E o meu intuito maior, além de você aprender, além de você sair no último dia tendo um conhecimento, sendo preparado e preparada para construir a sua aplicação, o meu intuito é que você possa chegar até o final, né? Porque não adianta nada a gente produzir tudo isso se você não chegar até o final. Então, eu vou passar algumas dicas que com certeza vão te ajudar a chegar até o final do projeto. E aí, a primeira dica é fazer parte da comunidade. Deixa eu abrir aqui o meu Discord. Provavelmente você recebeu um e-mail, né, quando você fez a sua inscrição, te direcionando para dentro da nossa comunidade do Discord. Então, você foi direcionado para essa comunidade aqui da Rocket City. Dentro dessa comunidade, existem alguns canais, né, que a gente disponibilizou para você. Então,
Como você está fazendo a trilha de Node, você vai procurar aqui, né, do seu lado esquerdo, pela trilha de Node, tá? E dentro dessa trilha aqui, a gente tem mais outros canais disponíveis. Então, a gente tem aqui, né, o canal de anúncios, que é importante você ficar atento ao canal de anúncios, porque toda informação importante, liberação de aulas, de repente, algum anúncio informativo que você precisa saber, questão de sorteios, de desafios também, tudo vai ser colocado aqui dentro do canal de anúncios. Claro, é enviado também um e-mail, mas aqui eu diria que é um pouco mais garantido, né? Além de ser mais fácil aqui da gente visualizar. Então, sempre fique atento e atenta ao canal de anúncios. Se aparecer, né, de repente, dentro desse canal, essa bolinha vermelha aqui, significa que tem alguma mensagem para você, e aí é só você ir lá e olhar rapidamente, tá? A gente tem também o nosso canal geral, que eu já vou falar sobre ele, mas a gente tem outros 5 canais, né, de aula 1 até a aula 5. O que são esses canais? Para cada aula, a gente vai disponibilizar um canal para você colocar a sua dúvida. Então, Dani, eu tô com uma dúvida técnica na aula 2. Você vem aqui dentro do canal da aula 2. Pessoal, eu tô com uma dúvida tal. Coloca aqui a sua dúvida, né? Você precisa colocar o seu código também para a gente conseguir visualizar o que está acontecendo. Então, existem 2 formas para você colocar o seu código. A primeira forma é você utilizando o GitHub. Então, você coloca o seu projeto dentro do GitHub e passa aqui para a gente a URL desse projeto. Fica mais fácil da gente visualizar tudo que está acontecendo com o seu projeto, porque aí a gente não precisa ficar falando para você, manda o arquivo X, agora manda o arquivo Y. Não. Se você tem ali o seu código no GitHub, a gente olha ali, porque, né, vão estar todas as classes, fica mais fácil da gente visualizar. Dani, não sei utilizar GitHub. Não tem problema. Se você não souber, é só ir lá no canal da Rocket City no YouTube, que lá tem material suficiente para você conseguir fazer pelo menos o básico ali de Git, tá bom? Outra forma é você colocando, de fato, o seu código aqui dentro da comunidade. Então, se de repente você precisa colocar uma parte do seu código, o que você vai fazer? Dani, eu copio e colo aqui, né? Então, vou criar aqui uma const user igual a Dani. Vou mandar assim. Não. Se você tiver que mandar aqui na comunidade, né, algum código, você vai mandar ele dentro de 3 classes, tá? E aí você coloca uma extensão, por exemplo, se o arquivo for JavaScript, você coloca JS. Se for um arquivo JSON, você coloca JSON. Se for TypeScript, você coloca o TS, tá? Aí na linha de baixo você vai colocar o seu código e aqui você pode copiar e colar, tá? E aí, você fecha com 3 classes e envia, porque aí o seu código ele já vai vir formatado para a gente conseguir visualizar ali todas as informações, tá? Não vou enviar aqui, porque vocês não querem receber essa informação, mas é uma forma de você colocar a sua informação aqui, tá? E aí o nosso time de comunidade vai estar aqui totalmente disponível para te ajudar, e aí também já vai o meu super beijo, meu super agradecimento aí ao time de comunidade, porque você vai ver durante esses 5 dias o quanto esse time de comunidade é sensacional. E quando eu digo que ele é sensacional mesmo, porque com certeza se você tiver alguma dúvida, esse time vai te ajudar de alguma forma, tá? Deixa eu pegar aqui minha colinha, então. Cadê? Aqui, fazer parte da comunidade, tirar dúvidas, se conectar com outros devs. Lembra que eu falei aqui desse canal geral? Aqui você vai poder fazer um network, né? Você vai poder conversar aqui com os seus colegas. Aqui você vai poder trocar figurinhas, né? Vai poder falar, vai poder divulgar o seu trabalho, poder divulgar os seus projetos sem problema nenhum, além de você conseguir ali fazer o network, de você conseguir conhecer novas pessoas, conhecer novos colegas, né? E quem sabe aí também não seja a pessoa que vai te ajudar a entrar no mercado de trabalho não esteja aqui dentro, tá? Então, qualquer assunto que você quiser falar em relação a qualquer coisa, você vai utilizar aqui o geral, certo? Importante, tá? O canal aqui das aulas 1 até a aula 5 é direcionado para as dúvidas relacionadas às aulas. Então, fique atento realmente em utilizar somente eles para dúvidas das aulas e o geral
um bate-papo ali, ou para uma dúvida, sei lá, Dani, eu quero saber qual que é o melhor sistema operacional. Aí você pode jogar lá no geral e algo do tipo, tá? Se apresentar no network. Eu tinha colocado esse daqui, mas eu não tenho certeza se vai ter esse canal network. Então, se tiver o canal network, você coloca ali, se apresenta. Se não tiver, pode se apresentar no geral também, fazer uma breve descrição ali, por exemplo. Oi, eu sou a Dani, estou muito feliz de estar aqui na 5ª edição do NLW, espero ajudar vocês ou algo do tipo, tá? Sobre os desafios com prêmios exclusivos. Toda aula, no final da aula, eu vou disponibilizar um código para você, tá? E aí eu já deixei um spoiler aqui, que vai ser no final da aula. Então acabou a aula ali, eu vou falar algumas outras coisas. Vou lançar para você qual que é o código da aula. Você vai anotar esse código, né? Por quê? Durante o dia, lá no Discord, vai ser colocado algum desafio para você participar. E aí, para você participar, você vai precisar desse código aqui que foi passado em aula, tá? Então, copia esse código, anota aí em algum lugar e guarda até o momento que for passado o desafio. E aí, para você participar, é só você ir até o final com muito foco e ficar atento aos e-mails e também na comunidade ali dentro dos anúncios que a gente vai passar toda a informação para vocês, tá? Agora chega de falar sobre tudo isso. Dani, eu não aguento mais. Você já falou muito. Eu quero ouvir sobre o projeto. Então vamos lá. O que a gente vai desenvolver durante essa 5ª edição do NLW, tá? Aqui a gente tem uma aplicação, né? Aqui a gente tem uma página, na verdade. Aí você vai falar, Dani, mas a gente não vai desenvolver o back-end? Sim, a gente vai desenvolver o back-end e o front-end vai vir tudo pronto para você, tá? Aqui tem um protótipo que foi o Diego que fez para mim. Muito obrigado, Diego. Então isso daqui já vai vir tudo pronto para vocês, mas é só para você entender o que a gente vai desenvolver ao longo da trilha de Node.js. Então, a ideia é a gente desenvolver uma aplicação back-end, né, que possa fazer ali um chat, né, onde tem ali mensagem instantânea, que a gente consiga utilizar o WebSocket, né, para a gente fazer essa comunicação. E a ideia é o seguinte, a gente vai ter o nosso administrador, né, então vamos imaginar assim, a gente tem ali um produto, o produto que a gente quiser, né? O produto que eu digo, um site. E aí, um cliente deseja contratar esse nosso site, né? E aí, dentro desse site, a gente tem algumas widgets. Então, a gente tem ali a parte de chat, a gente tem a parte de envio de e-mail e algumas outras coisas. E aí, esse nosso cliente, ele decide que, agora eu quero que o meu site tenha um chat. Então, ele vai ali no painel dele e vai habilitar esse widget, né? Então, ele vai, a partir desse momento, ele vai ter o chat disponível no site dele. Claro que a gente não vai fazer esse painel administrativo nem nada, mas a gente vai preparar todo o back-end. A única coisa de front que a gente vai ter de fato é a tela aqui do WebSocket, porque a gente precisa ter, né, para a gente conseguir visualizar essa comunicação entre cliente e servidor, tá? Mas a gente vai fazer no back-end o cadastro das configurações. Então o nosso usuário, né, o nosso cliente, na verdade, ele vai poder cadastrar se ele quer que tenha o chat, se de repente ele quer colocar alguma mensagem inicial padrão, a gente vai também permitir com que ele faça isso, né? Além do que a gente vai cadastrar também o cliente do nosso cliente, né? Então vamos imaginar aqui que a gente tenha, né, os nossos clientes que vão acessar o nosso site, e aí esse cliente ele vai ter um e-mail, né? E ele vai ter também dentro dos dados dele toda a listagem de conversas, né? Então, digamos que eu sou um administrador, eu sou o atendente, né? Como a gente pode ver aqui, estou falando com o senhor Diego, e aí dentro do cadastro do senhor Diego vai ter todas as mensagens que ele trocou
com o atendente. Quando ele acessar novamente o chat, que ele colocar ali o e-mail dele, a lista de mensagens vai ser retornada para ele. Então a gente vai conseguir ter um histórico ali de tudo que foi conversado, né? E aí a gente vai conseguir utilizar banco de dados para fazer toda essa parte, né? Vai ser olha, não é por nada, mas essa aplicação ficou super bacana, porque a gente vai conseguir ver protocolo HTTP, que é um protocolo, né, diferente do WebSocket. A gente vai conseguir ver também o WebSocket, né? Então, olha só, a gente vai navegar basicamente em 2 mundos em 5 dias ali, conseguindo criar uma aplicação utilizando banco de dados com mensagem instantânea. E vai ser super bacana tudo isso que a gente vai fazer. Então, já apresentamos aqui o projeto. Agora vamos falar um pouquinho sobre a configuração de ambiente, tá? Dentro aqui da primeira aula, aqui embaixo, em algum lugar, vai ter um arquivo para você poder fazer a configuração do seu ambiente. E aí aqui tem essa documentação que foi o Danilão da comunidade aqui que criou pra gente. Um abraço pro Danilo, muito obrigada. Essa documentação aqui vai te ajudar a configurar todo o ambiente que você precisa pra gente começar a trabalhar. Então, basicamente, o que você vai precisar aqui é o Node, tá? O Node que eu estou utilizando na minha máquina é o Node 14, que a gente já vai ver, né, que é a versão que está atual lá para a gente utilizar. A gente vai utilizar o Yarn, tá? Mais para frente a gente vai ver também o que é o Yarn. E a gente vai utilizar o VS Code, né, o Visual Studio Code, para fazer ali para ser o nosso editor de texto, né, para gente conseguir fazer tudo legalzinho aqui na nossa aplicação, tá? E também a gente vai utilizar o Insomnia, né? Pra gente fazer toda a manipulação dos nossos dados, certinho? Deixa eu vir aqui. Então, configuração de ambiente, né? Agora, a gente pode começar aqui, sim, vendo realmente o que é o Node, né? O que é uma API pra gente começar a colocar a mão na massa. Então, para a gente entender o que é o Node, né, entender todo esse desenho maluco aqui, que, calma, não se assuste, a gente vai entender o porquê que o Node ele foi criado, tá? Então, o Node, ele foi criado pelo Ryan Dahl, né, e basicamente o que levou Ryan Dahl a pensar no Node foi porque ele tinha ali uma tarefa, né, de fazer o upload de arquivos dentro do Flickr, e ele queria ver a barra de progresso ali, saber quanto já tinha ido, né, qual que era o tamanho de upload já daquele arquivo, e ele viu que o navegador não fazia isso. E para ele conseguir essa informação, ele tinha que requisitar para um servidor web, né, para conseguir verificar qual que era esse progresso já do arquivo. E aquilo ele ficou, né, muito... Ele não gostou, né, do que estava acontecendo, e ele decidiu então procurar uma solução. Foi aí que então ele decidiu criar a plataforma de Node, né, para poder fazer algumas verificações, né? E aí, depois de muito estudar, depois de muito pesquisar e depois de fazer muitos testes também, ele identificou que a melhor linguagem para se utilizar ali no Node era o JavaScript. Por quê? Algo que ele queria era que fosse uma linguagem que não tivesse o seu processo bloqueado, né? Que tivesse ali um non-block I/O, que é um processo de entrada e saída não bloqueante. Ou seja, que quando eu enviasse uma requisição, quando o Node estivesse processando, poderia vir outra requisição e também ser processada sem problema nenhum. Então, ele procurou ali uma linguagem que conseguisse fazer esse non-block I/O, né? Que fosse ali uma coisa mais assíncrona. E aí foi que ele identificou, depois de muitos testes, que o JavaScript ele seria ali uma solução. Então, para a gente entender essa estrutura aqui, né, do Node, a gente precisa entender que ele tem ali um event loop dentro dele, né? E aqui nesse ponto pode ficar um pouco confuso se de repente você entende um pouco de threads, né? O que são as threads ali? São basicamente os responsáveis por fazer os processos, né?
Então aqui a gente tem um event loop que é um single thread, mas a gente tem ele delegando para outras threads, né? Então a gente tem um único cara aqui, né, fazendo uma única coisa, ele tem uma responsabilidade e delegando para outros que façam essa responsabilidade que chegou até ele. Então o processo, o fluxo do Node é o seguinte: tem uma requisição, né? Existe aqui um request. Quem está fazendo essa requisição envia a requisição para dentro do Node. O Event Loop ele vai pegar essa requisição, tá? E nesse momento aqui do Event Loop, aí sim, é um processo por vez, né? Uma requisição por vez, por ele ser single thread. Mas a partir do momento que ele recebe, ele já aloca em outras posições, né? Em outras threads, que vão fazer, de fato, esse processamento. Então, por isso que a gente diz, né, que o Node, ele é non-block I/O. A requisição chega no Event Loop, o Event Loop vai, de fato, passando aqui para quem tiver disponível, né? E aí, sim, nessa parte aqui, são 4 threads, né? Vamos imaginar que são 4 blocos, onde cada requisição vai indo para um bloco, né? E aqui um parêntese para a gente fazer, né? São 4 blocos por padrão, tá? 4 threads por padrão. Dependendo da máquina, de como tiver ali o processamento, você pode também aumentar para quantas threads você quiser, tá? Mas para a gente entender, chegou a requisição aqui, né? O Event Loop ele vai verificar e vai repassar para a fila de processamentos, e aí essas requests, elas vão ser processadas, e aí, independente da primeira, né, chegar e depois a segunda chegar, não necessariamente a primeira precisa finalizar para a segunda ser iniciada, né? Da mesma forma que a segunda, ela pode ser finalizada primeiro, depois a primeira, ela ser finalizada também sem problemas nenhum. Então, com isso, a gente consegue ter um processamento muito mais rápido, a gente não tem mais aquele problema de eu ter que esperar alguma requisição ser finalizada para eu conseguir fazer uma nova requisição, né? Algo que fica muito mais fácil dentro da utilização ali da nossa aplicação, né? Quando a gente principalmente tem muitas informações para serem processadas, se a gente de repente utiliza uma linguagem que trabalha ali, né, com um blocking, a gente precisa esperar que uma requisição seja finalizada para a gente começar uma nova requisição. E aí a gente começa já a entender como que o Node ele pode nos ajudar a criar as nossas aplicações. Tá, Dani, mas aí então eu só vou poder utilizar o Node para fazer upload de arquivos? Não. Hoje o Node ele é utilizado para a gente criar aplicações, ele é utilizado para a gente trabalhar com arquivos, né? Ele tem uma parte de streaming muito bacana também, que a gente pode fazer upload dos nossos arquivos, né? A documentação e os módulos que tem por trás do Node também, eles são super bacanas para a gente trabalhar com isso. E uma coisa bacana também é que tem alguns módulos que já vem nativo quando a gente instala o próprio Node. Então a gente não precisa instalar mais nada, né? Se a gente quer ali de repente criar um servidor básico, a gente consegue. Se a gente quer trabalhar com streams, a gente consegue sem instalar nenhuma outra dependência, né? Enfim, o Node, ele é muito robusto, né? Ele atende super bem às nossas necessidades, né? E aí a gente pode ver também as empresas que utilizam, como Uber, Netflix, a própria Rocket City também, né? A NASA também que utiliza, enfim, que são empresas grandes, né? E que utilizam o Node ali, porque ele também ele tem um processamento muito rápido, né? Então, vai ser super bacana a gente trabalhar também com essa parte do Node e começar a ver também, né, como que... Claro que a gente não vai ver ali a olhos visíveis tudo que está acontecendo, mas a gente vai ver como ele é super rápido também para fazer as nossas requisições. Então agora vamos ver aqui, né? Vamos marcar o que a gente já fez, já aprendemos o que é o Node.js e agora a gente vai aprender o que é uma API, né? E aí pra gente aprender, eu vou escrever aqui mais ou menos algumas coisas pra gente entender o que é uma API. Então deixa eu colocar aqui, né? O que é
uma API. E eu gosto sempre de começar dizendo o que não é uma API para a gente tentar entender o que é uma API. Então, uma API, ela não é uma linguagem de programação, ela não é um executável que a gente instala ali no Windows, no Linux, né? Não é uma dependência que a gente coloca dentro do nosso projeto. Ela não chega a ser uma arquitetura, né? Mas ela é um modelo que a gente pode aplicar nas nossas aplicações e ali definindo, né, esse modelo, seguindo os recursos ali desse modelo, a gente consegue definir que a nossa aplicação ela é uma API, né? E aí a gente não precisa se apegar ao nome literal, né, da API, mas a gente vai entender o conceito de uma API. Então deixa eu colocar aqui mais duas caixinhas, que eu gosto sempre de colocar, que é a caixinha do cliente, nosso client e o nosso server, né, o nosso cliente servidor. Então deixa eu ajustar aqui. Vamos entender como que funcionava, né, até então, antes da existência das APIs, né? Quando a gente falava de ter uma aplicação na web, né, então a gente tinha ali um site que ele poderia ser construído em algumas linguagens, né? Eu, inclusive, já criei ali uma aplicação até utilizando o próprio Java, mas também existiam outras que a gente poderia utilizar, né? Então a gente tinha todo o processamento de HTML, CSS, JavaScript, toda a parte ali, né, ficava dentro do web. Então a gente tinha uma única aplicação fazendo todo o processamento, né? Então vamos imaginar que a gente tinha um site e tinha também um aplicativo ali, né? Então, para cada parte que a gente fosse construir, a gente teria que construir o acesso ao banco de dados, né, por exemplo, banco de dados, ou pode ser qualquer outra coisa, como regra de negócio, por exemplo, a gente tinha que ter, tanto no nosso site, né, no nosso web, quanto no nosso mobile, né, tudo ficava ali encapsulado dentro de um mesmo processo, né, dentro de um mesmo projeto, vamos dizer assim. E aí, quando a gente vê as APIs, elas começando, né, a serem criadas, o que acontece? Tem uma divisão, né, entre cliente e servidor. E aí a gente começa a ver que o cliente, ele tem o HTML, o CS, né, tem ali que pode ser um front, um mobile, e aí ele vai se preocupar somente em ter a parte visual, e aí a gente tem o nosso server, né? Que aí o nosso server, ele tem o back-end, ele tem o acesso ao banco de dados, ele tem o envio de e-mail, tem as regras de negócio, né? Tem a parte de autenticação também, gerenciamento de token, né? E tudo mais. Então a gente já começa a ver aqui uma divisão. Só que aí precisava ter, né, uma comunicação entre os dois. Porque eu tenho cliente, mas eu tenho cliente, tenho meu servidor, mas e daí? Como que eu faço essa comunicação? E aí entra a tal da API, né? Que ela vai fazer basicamente a comunicação do cliente para o servidor e do servidor para o nosso cliente. Então, o que acontece? Vamos imaginar aí que você tenha, que você esteja fazendo ali o seu cadastro em algum site, né? Eu gosto de usar sempre um exemplo de e-commerce, porque é algo que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia, né? Então, a gente vai ali comprar no Mercado Livre, a gente vai comprar dentro de uma Amazon, né? Enfim, dentro de qualquer e-commerce que a gente queira utilizar, e ali a gente coloca o nosso cadastro, por exemplo, a gente coloca os nossos dados e a gente precisa que esses nossos dados eles sejam armazenados. Então, a gente está ali digitando tudo pela parte do front, né, ou pela parte do mobile. O que esse nosso cliente ele está fazendo? Ele está enviando... Opa, cadê minha setinha? Agora foi. Ele está enviando uma requisição
pro meu server, né? E aí a minha requisição, por exemplo, pode ser um cadastro, pode ser uma busca. No caso, vamos imaginar que nós estejamos fazendo ali o cadastro, né? O nosso cadastro. Então, ele envia ali uma requisição, por exemplo, post, né? O método post por uma rota de cadastro, né? E aí essa requisição, ela vai pegar todas as informações. Deixa eu colocar aqui do lado. Ai. Por pra cá. Sou muito boa de usar o IMSCOM não, mas vai dar pra gente entender aqui. Então, a nossa requisição, ela vai pegar todas as informações que você digitou ali no site, né? E você não vai estar vendo, claro, mas ela vai enviar para o servidor, para o back-end. O que o back-end ele vai fazer? Dentro dele, ele vai processar toda a informação, ele vai ver qual que é a rota que o cliente mandou, né? E quais são as informações. Aqui dentro, a gente vai ter um arquivo para cada rota, a gente vai ter um direcionamento, né? Um processo que ele vai fazer para a gente entender por enquanto. Então, para o post de user, ele vai ter o processo de cadastro de usuário. Então, o nosso server ele vai processar, né, todo esse cadastro do usuário e aí ele vai retornar. Eita! Ele vai retornar. Deixa eu retornar por aqui. Uma resposta para o cliente que enviou as informações para ele. E aí essa resposta, né, na maioria das vezes a gente retorna em um JSON, né, que é o JavaScript Object, né, que a gente vai ver também qual que é a forma desse JSON. Então a gente tem aqui numa API o cliente, né? E aqui a gente colocou um cliente front-end mobile, mas o cliente ele pode ser também um back-end. E aí o nosso cliente ele envia uma requisição para o nosso servidor, né? Baseado em uma rota, né? Baseado em um recurso, que a gente pode chamar também de rota ou de recurso. Então o nosso recurso seria o usuário. E aí com qual método que ele quer fazer esse envio, né? E aí esse meu servidor, ele vai processar as informações e ele vai retornar para o meu cliente. Então esse fluxo de eu ter um cliente fazendo uma requisição, enviando alguns parâmetros, né? E o meu servidor processando e enviando a resposta, isso daqui a gente define como uma API, né? A gente tem exemplos aí de API, por exemplo, API de cálculo a frete, a API de você, de repente, procurar um produto em algum e-commerce, né? Então, a gente disponibiliza, né? A gente não, na verdade, quem é o dono desse produto, ele disponibiliza ali uma API com quais são as rotas que a gente pode acessar, o que a gente precisa enviar para essa API, né? Qual que vai ser o tipo de retorno. Então, tudo isso a gente consegue fazer também dentro de uma API. E aí também a gente vai criar a nossa API para a gente conseguir fazer essa parte de cadastro também. E aí uma das coisas bacanas da gente utilizar a API é que, por exemplo, se a gente cria aqui um back-end para nossa empresa, né? Esse nosso back-end ele pode ser usado para uma aplicação mobile, para uma aplicação front. Então a gente pode compartilhar as informações do nosso back-end, da nossa API, né, entre outros clientes. Então a gente não precisa criar um server só para front e um server só para mobile. Não, a gente pode criar o mesmo, e é até o mais correto, né? Porque imagina se para cada tipo de aplicação, uma aplicação web, uma aplicação mobile, você tiver ali um servidor, tiver um back-end, para você conseguir controlar regra de negócio, de repente o que precisa ser alterado em todos, você só altera em um e aí dá problema, né? Isso daí é muito complicado. Por isso que é super bacana quando a gente utiliza essa API compartilhando entre mobile, front e qualquer aplicação que a gente quiser utilizar. Então deixa eu marcar aqui o que a gente já fez. A gente já viu que é uma API e agora a gente vai ver por que usar o TypeScript. Então deixa eu pegar aqui o meu VS Code e para a gente saber o porquê usar o
TypeScript, a gente precisa entender o que é o TypeScript. E o TypeScript, ele não é uma linguagem à parte, ele não veio para substituir o JavaScript, né? Nada disso. O TypeScript, ele é um superset do JavaScript, ou seja, ele é o JavaScript, só que de uma forma melhorada, com algumas features a mais, né? Com algumas adições. Então, com o TypeScript, a gente consegue tipar os nossos objetos, a gente consegue definir quais são os tipos de retorno que a gente vai ter, quais são os tipos de atributos que a gente vai receber em uma requisição, né? E aí pode parecer um pouco difícil de entender só da gente falar. Então vamos colocar aqui a mão na massa para a gente entender um pouco, fazendo alguns exemplos. Então a primeira coisa que eu fiz aqui, vai vir aqui com esse arquivo, tá? E aqui ele vai estar como plain text. Então para você colocar ele como TypeScript, você seleciona, clica aqui e coloca como TypeScript, tá? Então vamos imaginar que você é desenvolvedor e desenvolvedora na sua empresa e você recebeu ali a missão de criar um cadastro de administrador, né? De usuário administrador. E aí você vai ter que receber o ID, o nome e o e-mail desse teu usuário. Aí você vai lá, cria a sua função de cadastrar usuário. Fala, bom, eu já vou criar uma função aqui mais genérica que qualquer um pode utilizar. Bacana. Você coloca lá, eu vou esperar receber o ID, o nome e o e-mail, né? E aí você faz alguma coisa aqui dentro do seu cadastro, né? Vou colocar só assim, que a gente não vai executar. E aí você cria aqui a sua classe de cadastrar administrador, né? Aí você vai chamar ali um cadastro e vai chamar essa sua função aqui de cadastrar usuário. Então você vai colocar, aí você fala assim, bom, o ID eu tenho várias formas de trabalhar. Eu posso trabalhar com um numérico, eu posso trabalhar com uma string, que a gente já vai ver mais pra frente como que a gente pode falar, como que a gente pode fazer, né? Pode cadastrar um número aleatório, enfim. E aí você decide que o seu cadastro, o seu ID, vai ser uma string, né? Então você coloca aqui, vamos colocar aqui, né? Algo do tipo assim. Você vai colocar lá o nome e o e-mail. Show de bola. Aplicação funcionando, né? Sem problema nenhum. Aí, uma outra pessoa da sua equipe recebe uma outra função. Fala, ó, você vai precisar agora cadastrar um vendedor, né? Ou algo do tipo. Ele vai falar, bom, legal, vou cadastrar um vendedor. Ele sabe que existe essa função aqui que você criou, aí ele vai olhar, poxa, olha que bacana, já criaram aqui uma função que cadastra o usuário, show de bola. Então, só vou criar aqui a minha classe. Cadastrar vendedor. Vou chamar aqui um método de cadastro. E vou chamar aqui o cadastrar usuário. Ah, bom, eu vou colocar aqui que o ID dele vai ser um número super aleatório aqui. E aí, eu vou colocar aqui o nome do vendedor sem problema nenhum. E olha só, a sua funcionalidade aqui, ela está preparada para receber uma string. Só que a pessoa que está utilizando essa funcionalidade não sabe disso. E aí aqui no momento que ela está desenvolvendo, não vai acontecer erro nenhum. Por quê? Porque não está sendo identificado que existe uma tipagem para esses atributos. E aí, no momento que ela for executar a funcionalidade dela, aí vai dar erro, porque aí sim vai ser identificado. Ó, o que você está passando é um número, mas eu espero uma string. E é aí que entra o TypeScript, né? Como que a gente pode fazer isso utilizando o TypeScript? Vou criar aqui um outro arquivo, tá? Então a gente tem aqui a funcionalidade de cadastrar o usuário, só que você fala, ó, o meu ID vai ser uma string, o meu nome vai ser uma string e o meu e-mail vai ser uma string. No momento que você criar a sua classe aqui de cadastrar
administrador, e aí você cria ali o seu cadastro, você vai falar, bom, vou chamar essa minha função aqui. E aí ele já vai dar erro, né? Porque ele vai dizer que tem os parâmetros que ele está esperando. Então ele fala qual que é o tipo do parâmetro. E aqui você passa o seu ID, você passa o seu nome e o seu e-mail, né? Deixa eu passar aqui o e-mail que eu estava colocando antes. Show de bola, sua funcionalidade está funcionando. E aí vem um outro colega seu, uma outra colega sua, né? Que vai criar aqui um cadastrar vendedor. E aí ele vai falar, né? Ele ou ela vai falar, bom, já tem uma função que cadastra usuário. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou copiar exatamente esse daqui, né? Ele fala, bom, vou colocar aqui o número. E, olha só, ele vai dizer, ó, você tá passando um número, mas o que eu tô esperando é uma string. Então, no momento que você tá criando o seu código, você já consegue identificar que tá tendo erro, né? Então, a gente consegue utilizar o JavaScript, o TypeScript, para nos avisar, né, dessas informações. Então, a gente consegue definir qual que vai ser os tipos de atributo que a gente vai receber. Deixa eu remover aqui. A gente consegue definir qual que vai ser o tipo de retorno da nossa função. Então, por exemplo, essa minha função aqui, ela não tem retorno nenhum. Então, eu posso dizer que o retorno dela vai ser um void, ou seja, não tem retorno na minha função. Ou eu poderia definir que ela vai ser uma string aqui, né, sem problema nenhum. E aí eu teria que retornar aqui, por exemplo, uma string, né? Para ele parar de dar o erro aqui. Eu consigo também, aqui no nosso cadastrar usuário, ao invés da gente passar parâmetro por parâmetro, assim, a gente pode, e a gente vai utilizar muito, criar uma interface, né? Por exemplo, com dados do usuário. E aí aqui dentro a gente define todos esses atributos e quais são os tipos, né, desses atributos. Vou deixar assim, sem problema. E agora aqui na nossa função, a gente pode receber os dados, né? Então eu posso dizer que os parâmetros que eu vou receber é igual dados do usuário, tá? E por que eu coloquei esses dois pontos? Quando a gente está trabalhando com o TypeScript, a gente vai sempre trabalhar com o nome do objeto e qual o tipo. Então aqui eu vou ter os nomes dos objetos e qual que vai ser o tipo. E agora, ó, se a gente colocar aqui, se eu fizer uma desestruturação, né? Que a desestruturação é quando a gente consegue... ou melhor, antes de eu falar a desestruturação, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, dados do usuário e colocar aqui agora dados do usuário ponto, eu vou ter todos os atributos disponíveis dentro da minha interface. Então, eu vou ser obrigada a utilizar exatamente esses atributos que tem aqui. Se eu utilizar qualquer um outro, né, sei lá, dados do usuário ponto user, ele vai dar erro, porque não está declarado aqui dentro dos meus dados de usuários, tá? E eu posso também fazer a desestruturação, que é eu transformar, né, esses meus dados de usuário em objetos de uma forma mais clara. Ou seja, eu utilizo chaves e aí eu consigo trazer todos os parâmetros que tem aqui dentro. Então, eu posso dizer que eu vou receber o e-mail, o ID e o nome. E aí ele consegue também refletir aqui. Eita, esse macaco, sei lá por quê. E aqui ele consegue refletir aqui pra gente, tá? E tem muitas outras coisas que a gente pode fazer utilizando o TypeScript e a gente vai fazer nas próximas aulas também. Nas próximas aulas não, a gente já vai fazer nessa aula utilizando o próprio TypeScript, né? A gente vai ver toda a questão também de tipagens das bibliotecas, como que funciona toda essa parte também. Deixa eu já marcar aqui o que a gente já fez. Cadê? Aqui.
por que usar. E agora a gente vai criar o nosso projeto com Node. Então, eu vou abrir aqui o meu console, tá? Dentro dessa minha pasta, eu vou criar uma outra pasta, que vai ser o meu projeto. Então, eu vou colocar aqui um mkdir projeto NLW. E aí você pode, se você tiver no Windows, você pode criar como uma pasta normal, sem problema nenhum, tá? Se você tiver no Linux ou no Mac, vai ser a mesma estrutura aqui, tá bom? E vou acessar essa minha pasta no VS Code. E aí, para eu acessar, eu posso utilizar esse alias aqui, code, tá? Ponto, dentro da minha pasta. E ele já vai abrir o VS Code aqui pra gente, tá? Não tem nenhuma informação aqui, mas a gente vai começar a trabalhar dentro do nosso projeto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, com o seu npm e com o seu yarn já instalado, e tudo que eu fizer aqui eu vou utilizar o yarn, tá? Mas o que eu fizer com o yarn você pode fazer com o npm sem problema nenhum. Eu vou dar um yarn init-y e vou dar um enter. E aí ele vai criar um package JSON para mim, tá? Com essa seguinte estrutura. O nome do projeto, que vai ser o mesmo nome da pasta, a versão, que aí ele traz por padrão, o arquivo main também ele traz por padrão, e qual que é o tipo de licença. Se você quiser configurar essas opções aqui, você pode dar um yarn init sem "-y", porque aí ele não traz as informações padrão, e aí você vai inserindo conforme ele vai te perguntando, certo? Pra gente começar, a gente vai instalar a nossa primeira dependência, que vai ser o Express. Então, deixa eu abrir aqui. O Express.js, deixa ele abrir. Aqui. O Express, ele é um micro-framework, tá? Pra gente utilizar com o Node. Só que apesar dele ter ali, né, o nome como sendo micro-framework, ele atende super bem pro que a gente precisa, né? Então, com ele a gente vai conseguir aprender os processos básicos, né, de uma forma mais parecida com realmente como o Node ele funciona, né? Existem outros frameworks também que a gente pode utilizar, mas eu gosto bastante de utilizar o Express. Inclusive, ele é um dos mais utilizados dentro da comunidade do Node, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar a dependência dele. Então, deixa eu voltar aqui no meu VS Code. Opa, não é esse. Esse aqui. E aí eu vou dar um yarn add, e qual que é o nome da minha dependência, que no caso é o Express, tá? E aí aqui ele vai colocar para mim uma seção de dependências com todas as dependências que a gente for instalando, tá? E o package.json, ele é um arquivo de gerenciamento do nosso projeto. Então, dentro dele, a gente vai ter as dependências que a gente vai instalar, a gente tem dependências de desenvolvimento também, que a gente vai ver mais pra frente como que a gente utiliza. A gente consegue criar scripts para ele, então scripts de execução de ambiente de desenvolvimento, ambiente de produção, enfim. Tudo que a gente precisar, assim, fazer de uma configuração maior, a gente vai utilizar aqui dentro do próprio package.json, tá? E aí, quando a gente instala uma dependência, ele cria pra gente essa pasta de Node Modules, né? Que já vem com as dependências que a gente precisa utilizar. E aí, você pode falar, tá, Dani, mas aqui tem um monte de dependência que eu não vou utilizar. Por que disso? Quando a gente instala o Express, ele tem as dependências que já vêm com ele, né? Então, por isso que em alguns momentos a gente vai instalar uma biblioteca e essa biblioteca ela pode instalar outras bibliotecas que são as dependências que ela tem por trás, né? Então, não se preocupe se tiver aí alguma dependência que você não instalou, tá bom? Então, vamos começar aqui. Eu gosto sempre de limpar o terminal. Vou começar criando aqui uma pasta src. Eita! Deixa eu dar um rename aqui. src. E vou criar aqui meu arquivo server.ts, tá? Então, todos os arquivos que a gente quiser que seja com a extensão TypeScript, eles vão vir como server.ts. E aí, aqui, a gente vai começar criando o nosso server. Então, vou dar um import express from express, tá? Vou importar esse meu express e aí eu preciso criar aqui
o meu app, que vai ser o meu servidor, e eu inicio esse meu servidor. Então, eu dou um app.listen, só que perceba que ele não teve aqui o autocomplete. E por que que ele não teve? Tá vendo esses 3 pontinhos aqui? Deixa eu ver se dá pra ver. Se precisa aumentar. Assim, acho que tá bom, né? Tá vendo esses 3 pontinhos aqui? Quando você importa uma dependência que tem esses 3 pontinhos, ele tá dizendo basicamente para você o seguinte: olha, beleza, você instalou a sua biblioteca, só que agora você precisa instalar as tipagens dessa sua biblioteca. Por quê? Algumas bibliotecas, eles criam as tipagens separadas. Então, a gente sempre precisa ficar atento e atenta. Se tiver esses 3 pontinhos, significa que as tipagens da biblioteca, ela vem separada. E aí, para a gente instalar, eu dou um yarn add @types e o nome da biblioteca, que no caso é o Express. E aí eu coloco -d. Por quê? Todas as tipagens a gente vai colocar como dependência de desenvolvimento, porque a gente só vai utilizar em ambiente de desenvolvimento. E aí a gente aguarda um pouco e vai sumir aqui os 3 pontinhos. Agora, se eu der um ponto aqui, ele traz para mim todas as opções que a gente tem. Então, eu dou um app.listen e a gente vai precisar definir uma porta para essa nossa aplicação. Geralmente, eu utilizo a porta 3333. E somente assim já estaria rodando a nossa aplicação. Só que eu vou colocar aqui uma outra função, colocando um console log, só para dizer que a nossa aplicação ela está rodando. Então, vou colocar aqui um servers run on port 3333. Então, o servidor ele está rodando na porta 3333. Então, agora a gente precisa executar esse nosso arquivo. E aí, para a gente executar, um arquivo Node, primeiro, antes de mais nada, né? Para a gente executar um arquivo Node, a gente utiliza o Node, né? A palavra Node e o nome do arquivo. Então, aqui a gente colocaria server.ts. Mas olha só, se a gente coloca esse server.ts, ele dá erro. Por quê? Nessa versão, até essa versão, né? O Node, ele não entende essa sintaxe aqui do import export. Então, a gente teria que trabalhar aqui com const e required, né? Só que existem algumas formas que a gente pode informar para o Node, né? Como que ele precisa, como que ele vai trabalhar com essa sintaxe aqui do import export, né? Pra gente não precisar ficar utilizando const, required, que é uma forma um pouco mais antiga da gente trabalhar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui depois disso é instalar o TypeScript, que a gente não instalou, né? Então, eu vou instalar o TypeScript como dependência de desenvolvimento, porque lembrando, TypeScript a gente só vai utilizar ele em ambiente de desenvolvimento, tá? E agora eu vou dar um yarn tsc --init, tá? Porque ele vai criar aqui um arquivo para mim de configuração do TypeScript. E ele criou aqui esse tsconfig.json, né? E a gente tem aqui algumas informações, tá? Que a gente pode utilizar. A primeira coisa que eu vou mudar aqui é definir esse strict aqui como false. Tá? Esse strict, ele basicamente, ele coloca uma verificação a mais na nossa aplicação, mas como a gente está utilizando o TypeScript e depois o TypeScript ele já tem ali no momento que a gente for fazer, né, o load da nossa aplicação, por exemplo, para a produção, ele já faz todas as verificações de tipagem, verificação se o nosso código ele está correto ou não. A gente pode definir aqui o strict como false para ele não ficar verificando aqui no momento do desenvolvimento, tá bom? E agora aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai instalar uma outra biblioteca que vai ajudar com que o Node ele consiga entender essas sintaxes que ele não entende, por exemplo, do import export, tá? Então vai ser meio que um tradutor para o Node. E aí a gente vai instalar o ts node dev, também como dependência de desenvolvimento, que ele vai ser esse responsável por fazer a tradução para a gente. E aí agora a gente pode vir aqui no nosso package e criar já um script para o TS Node rodar na nossa aplicação. Então eu costumo criar aqui antes das dependências, tá?
um scripts. E aqui dentro a gente pode colocar vários scripts, né? Eu crio aqui um de dev. E eu vou colocar o tsnode dev. E vou pedir para ele executar o meu arquivo src server.ts, tá? E para a gente rodar esse script agora, eu dou um yarn dev. Ixi, já tem alguma coisa rodando. Então deixa eu ver se eu consigo... Tá, deixa eu ver aqui a minha aplicação que tá rodando. Agora sim, deixa eu testar de novo. E a gente vê aqui que o nosso servidor, ele já tá rodando, né? Então vamos lá criar aqui a nossa primeira rota. E para a gente criar a nossa primeira rota, né, a gente vai precisar saber quais são os tipos de métodos que a gente pode criar. Por quê? Quando a gente der um app aqui, ele vai trazer algumas opções para a gente. E uma das opções é quais são os tipos de rota que a gente pode utilizar na nossa aplicação. E aí, as rotas que a gente vai utilizar, né, os métodos HTTPs, né, porque existem muitos outros além dos que a gente vai estudar. Mas os métodos aqui são os métodos GET, que a gente vai utilizar basicamente para buscas, tá? Então, sempre que a gente quiser buscar alguma informação, a gente vai utilizar o GET. A gente tem o POST, que ele vai servir para criação. A gente tem o PUT, que ele serve para alteração. Então, quando a gente quer dar um update, né, dentro dos nossos registros. A gente tem o delete, como o método já fala, né, para deletar. E a gente tem também um outro, que é o PET, que ele serve para quando a gente quer alterar uma informação específica. Então, por exemplo, quando eu tenho um usuário que eu quero só alterar a senha desse meu usuário, né? Somente uma informação, eu posso utilizar ali o PET, tá? Então, vamos primeiro fazer uma requisição aqui. A primeira requisição mais básica, que vai ser uma requisição GET, tá? Então, vou criar aqui .get, e aí o primeiro parâmetro que eu passo é qual é a minha URL, né? Qual que é a minha rota, e aí eu dou uma vírgula. E aí, como segundo parâmetro, eu passo uma função, que essa minha função, ela recebe o request e o response, tá? Que no caso, o request vai ser tudo que está vindo da minha requisição e o response é tudo que eu vou retornar para o meu usuário, tá? E esse request e response, eles são do próprio Express. E aí, aqui eu crio uma Arrow Function, tá? Então, aqui a gente consegue ter, né, todas as informações do nosso request. Então, a gente tem um request ponto e tem aqui todos tudo que a gente pode receber, né, de dentro do request. E aí, vou retornar aqui uma resposta, né, com um send, que é um envio de uma informação. E vou colocar aqui uma mensagem: olá, NLW05, tá? E perceba que quando eu salvei, já deu um reload aqui. Por quê? O tsnode dev, ele também nos ajuda nesse reload da nossa aplicação. Então, o nosso código, ele sempre vai ficar atualizado e a gente não precisa ficar derrubando e subindo o servidor novamente, tá? Pra gente testar, eu vou vir aqui no meu navegador e vou digitar localhost 2.3333 e a minha rota, que é o /. E olha só, a gente tem aqui a nossa informação do olá NLW05, tá? Uma outra forma da gente retornar as informações, que é uma forma que a gente vai utilizar muito, é retornando informações em formato de JSON. Então, se a gente quisesse aqui retornar, por exemplo, um JSON, ao invés da gente utilizar esse .send, a gente utilizaria um .json e a gente colocaria aqui a estrutura, por exemplo, message olá NLW05. E aí a gente pode fazer a requisição aqui novamente e ele traz aqui pra gente já a informação, tá? Como eu tô utilizando aqui uma extensão, ele já fica formatado aqui pra mim. Inclusive, essa extensão aqui é o JSON Vir.
se eu não me engano. Que ele já formata, e aí também eu já coloquei aqui um tema pra gente conseguir, pra ficar mais bonitinho de eu utilizar, né? Então, a gente já consegue fazer aqui as nossas primeiras rotas, né? Então, deixa eu já colocar aqui. A gente criou a primeira rota, conhecemos os tipos de métodos, né? E aí, agora a gente vai criar a nossa primeira rota post. Então, vamos lá voltar no nosso server e vou criar a nossa rota de post. E aí, o post, o que ele faz? Ele cria algo na nossa aplicação, no nosso banco de dados, né? Enfim, aonde a gente quiser, tá? E aí, a mesma estrutura, tá? Sempre aqui que a gente utilizar os métodos, a gente vai utilizar a rota e qual que é os parâmetros que a gente vai receber aqui. Então, vou colocar aqui request e response. E agora aqui, faltou a rota aqui. E agora aqui, a gente vai receber as nossas informações. Mas para a gente ver de uma forma mais básica, para a gente entender, né, as diferenças do post e do get, eu vou colocar aqui um return, vou colocar um response JSON também, e, por exemplo, usuário salvo com sucesso, tá? Algo do tipo. Primeira dúvida, Dani, você pode colocar a mesma URL? Porque você está colocando a mesma rota, tanto no get quanto no post. Sim, eu posso, por quê? Na verdade, nós podemos, né? Por quê? Nós estamos utilizando métodos diferentes. Então, no momento da requisição, a gente vai ter a mesma rota, só que os métodos são diferentes. Se eu estivesse criando um mesmo método get, eu não conseguiria, né? Então, por isso que a gente consegue. Mas para a gente conseguir fazer esse teste, eu vou criar aqui, ó, um /users, tá? Só para a gente testar. Vou vir aqui no meu browser e vou colocar aqui /users. E olha só, ele dá uma mensagem de cannot get /users. E por que ele dá essa mensagem de get, sendo que a gente está querendo utilizar o post? Por padrão, os navegadores eles vão sempre fazer requisições gets, tá? Então, a gente até consegue utilizar o post aqui, só que a gente teria que fazer algumas mudanças, tá? Mas, para a gente conseguir fazer as nossas requisições post, a gente vai precisar utilizar uma aplicação para ajudar. E no caso, a gente vai utilizar essa insomnia.rest, tá? Porque ela trabalha super bem, a gente vai conseguir fazer as nossas requisições. Ela é uma aplicação open source, tá? Super bacana, super leve da gente utilizar. Mas também você pode, se eu não me engano, essa daqui ela tem algumas limitações. Deixa eu ver aqui. See all downloads. Tá. Eu não me lembro agora se ela permite para Windows 32 bits, na versão 32. Mas, se por acaso você não conseguir utilizar, se você não conseguir fazer o download, você pode utilizar também o Postman, tá? Que aí você pode fazer o download. Ele tem a versão gratuita também dele, que dá para você utilizar sem problemas, tá? Ou você pode utilizar até um outro que é o Postwoman. Acho que é algo do tipo Postwoman. Ele mudou aqui o nome, foi para esse Hopscotch aqui, tá? Que aí você pode utilizar esse daqui você utiliza direto no seu browser, tá? Mas como eu já tenho o meu Insomnia, eu vou abrir aqui o meu Insomnia. E aí, você vai vir com essa interface aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou criar um workspace só para eu trabalhar aqui com o NLW. Então, vou vir aqui, Create Workspace, e vou colocar aqui, ó, NLW 05 Create.
E aí aqui a gente tem algumas informações, né? Então a gente pode criar aqui as variáveis de ambiente, que a gente vai ver mais para frente. Mas para a gente criar uma requisição, eu venho aqui nesse mais, New Request, ou eu posso criar uma nova pasta, né? Por exemplo, se eu quero trabalhar com usuários, eu crio aqui uma pasta de usuários e coloco todos os requests dentro, para ficar mais separadas. Mas eu vou criar aqui, primeira rota post, tá? Defino aqui como post, tá? Vou definir aqui como nobody, depois a gente vê isso. E aqui eu coloco o meu endereço, então localhost 2.3333 /users e dou um send. E aqui a gente consegue ter a nossa informação, né? Aquele usuário salvo com sucesso. E agora aqui também, como a gente já fez aquele teste, eu posso até voltar aqui para barra, né? E testar no Insomnia. Só que agora mudou, né? Não é mais /users, é barra. E continua funcionando. E o que é bacana aqui é que ele tem a informação de qual foi o tipo de retorno. Tem algumas informações aqui do header, né? Cook, timeline, enfim. Tem bastante informação aqui que a gente pode utilizar, que depois vai ser muito útil pra gente. E a gente vai começar a utilizar o Insomnia para todas as requisições que a gente precisar fazer, certo? Vamos lá no nosso documento. Então, já criamos o post e já configuramos o nosso Insomnia. Então, agora sim, a gente chegou no final do primeiro dia, né? Eu sei que foi muito conteúdo teórico, mas que é importante para a gente entender o que a gente está fazendo, né? E vamos lá recapitular tudo que a gente aprendeu hoje. Então, a gente viu o que é o Node, por que o Node ele veio, né? Onde que a gente pode utilizar o Node, o que ele veio para resolver. A gente aprendeu o que é uma API, como que a gente pode construir, como que funciona essa comunicação cliente-servidor. A gente viu o que vai ser a nossa aplicação, que a gente vai desenvolver durante esses 5 dias. A gente criou o nosso primeiro projeto, olha só que bacana. Começamos ali a construção do nosso primeiro projeto, entendendo o que é uma requisição, entendendo quais são os tipos de métodos que a gente pode fazer na nossa aplicação, como que a gente pode utilizar o TypeScript, né? E criamos ali toda a estrutura do nosso projeto já utilizando o TypeScript, que vai ser o nosso amigo daqui para frente, né? Então, olha quanta coisa bacana a gente aprendeu no primeiro dia. E se você chegou aqui no final dessa aula, pode comemorar, você tá muito, muito de parabéns, porque, como eu falei, muitos já desistem, né? Logo no início ali, quando vê, de repente, alguma dificuldade. Então, pega tudo isso que você já aprendeu, tenta colocar em prática sozinho e sozinha. Se ficou alguma dúvida, utiliza a comunidade, peça ajuda, não fica aí com essa angústia de não conseguir resolver alguma coisa, né? Se não tá entendendo, volta um pouquinho a aula, sem problema nenhum, tenta entender aquilo que foi passado, né? É importante realmente você compreender tudo que a gente está aprendendo, e por mais que nesse começo a gente vá um pouco mais devagar, vai ser muito importante para o nosso crescimento nas próximas aulas. Então, já fizemos aqui um recap da aula de hoje e o que nós veremos amanhã. Amanhã a gente vai implementar toda a parte de banco de dados da nossa aplicação. Então, a gente já vai estruturar utilizando o framework que a gente vai utilizar durante o desenvolvimento do nosso projeto. A gente vai configurar um banco de dados completamente do zero também. A gente vai criar ali as nossas tabelas, vamos ver ali, entender alguns conceitos de migrations que vai nos ajudar nessa criação do banco de dados, que vai ser também super bacana e pode ter certeza que você vai gostar. E como você ficou aqui até o final, eu vou passar para você o código. Deixa eu pegar aqui qual que é o código de hoje para você participar do desafio. E o código é missão espacial, né? Cada NLW a gente tem uma missão diferente, porém com o mesmo objetivo, que é realmente avançar para o próximo nível, né? A gente desenvolve aplicações diferentes, a gente utiliza tecnologias diferentes, né? Cada NLW a gente está tentando trazer uma novidade para você, porque realmente a gente vê que isso é importante, que a gente quer realmente te ajudar a ir para o próximo nível. Então, por isso que é importante você ter cada vez mais bagagem para colocar no seu portfólio, né? A gente tenta utilizar ali
A gente fala assim de Node, React, React Native, no caso eu vou falar do Node aqui, né? A gente fala do Node, mas a gente sempre tenta trazer uma abordagem diferente, algo novo, né? Como não foi diferente nessa NLW, que a gente vai falar sobre o WebSocket. Então, eu espero que você tenha curtido, aproveita aí esse tempo aí que de repente sobrou para você dar uma estudada, para você dar uma relaxada, porque amanhã tem mais e eu te espero amanhã. Tchau, tchau. Portfólio, né? A gente tenta utilizar ali. A gente fala assim de Node, React, React Native, no caso eu vou falar do Node aqui, né? A gente fala do Node, mas a gente sempre tenta trazer uma abordagem diferente, algo novo, né? Como não foi diferente nessa NLW, que a gente vai falar sobre o WebSocket. Então, eu espero que você tenha curtido, aproveita aí esse tempo aí que de repente sobrou para você dar uma estudada, para você dar uma relaxada, porque amanhã tem mais e eu te espero amanhã. Tchau, tchau.